Já pensou viver em um mundo e não saber falar a língua que rege esse próprio mundo? Acho que ninguém ia se entender neste lugar, certo? Pois é exatamente o que acontece aqui nessa realidade. Eu sou Grígida e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a linguagem do mundo. Vamos juntos? Logo após a vinheta. Vamos, gente, então conversar um pouquinho hoje sobre como se deu toda esta confusão das línguas, por que que cada povo fala uma língua diferente e como se deu toda esta confusão. Vamos entender primeiro que todos nós somos descendentes de um único ser, que é o Adão Cadmon, o primeiro homem, né, descrito ali no Antigo Testamento e criado por Deus. Todos nós somos descendentes de Adão. E Adão, ele falava uma linguagem específica. Esta linguagem se chama Lashon HaKodesh, uma linguagem sagrada, que hoje ela foi trazida, né, até a atualidade, ela foi trazida pelo hebraico, né? Então, Adão falava esta língua e todos nós, como descendentes de Adão, também deveríamos falar esta mesma linguagem, certo? Mas o que aconteceu então para que houvesse a separação das línguas? Essa história da separação das línguas, ela é descrita na Bíblia, né? Na Torá, ali em Gênesis, onde é falado sobre a construção da Torre de Babel. Acho que todos vocês conhecem essa história. Eu vou deixar aqui onde ela está, qual que é o capítulo, para quem quiser ler e entender um pouco mais. Então, o que é que essa Torre de Babel vem nos contar nessa história? Explica-se que estava ali toda uma comunidade, né, a sociedade ali vivendo, e todos eles se entendiam porque todos eles falavam a mesma língua, o Lashon HaKodesh. E todos eles, por falar a mesma língua, eles conseguiam conversar e disseminar as ideias de cada um ali com muito mais facilidade. Então, resolveram construir uma torre, que é a Torre de Babel, que pudesse levar o ser até os céus, fazer uma ligação do homem na terra até o céu. Só que o que isso significa, né? Essa construção dessa torre? Significa que as pessoas começaram a acreditar que era ali a vida material, as coisas materiais, que fariam com que o homem se ligasse aos céus novamente, como se eles fossem voltar para os céus a partir de uma evolução material e não de uma evolução física. E como todos falavam a mesma língua, essa ideia começou a disseminar de uma forma generalizada, porque todo mundo se entendia, né? E o que é explicado dentro da Cabala é que todo mundo se entendia não só aqui, né, no corpo físico, mas também numa dimensão espiritual, no mundo espiritual, porque essa era a linguagem original que todos os seres falavam, né? Então, não só o homem encarnado falava esta linguagem, mas também o ser espiritual que já estava em outra dimensão, também aprendia e ouvia todas essas coisas que estavam sendo disseminadas, toda essa ideia errada da evolução através de uma forma material e não espiritual. E isso estava causando uma grande confusão, tanto aqui embaixo na terra quanto nos céus. Deus, então, vendo toda essa confusão, ele decide separar as línguas, porque aí ninguém ia se entender. Então, a Cabala conta que era como se uma pessoa estava ali na construção, né? Na construção da torre. Uma pessoa falava assim, traz ali um tijolo. Aí a pessoa não entendia nada que tinha dito, trazia a água. E aí
a partir disso, eles não conseguiram mais se comunicar e não conseguiram construir a Torre de Babel. Ou seja, o que significa que a ideia da evolução através do material e não do espiritual perdeu força, ou seja, ela não foi mais tão disseminada entre as pessoas, nem no céu, nem na terra. Esta linguagem, ela ficou apenas com um homem, e desse homem, ele abriu uma escola na época para fazer com que essa linguagem não morresse, tanto que chegou até os dias de hoje, que é o hebraico. Essa linguagem, ela chegou até Abraão, que é um dos nossos patriarcas também, né? Então, eles falam que essa pessoa que teria ficado com essa língua seria um ascendente de Abraão. E aí, essa linguagem sagrada pôde chegar até o patriarca. Bom, o que é importante da gente saber toda essa história? Porque esta é a nossa história, esta é a nossa linguagem. Nós, como descendentes de Adão, o ser espiritual, nós como alma falamos esta linguagem, né? Por mais que hoje aqui eu falo português, outro fala italiano, outra pessoa fala o inglês ou o que for, nós temos que entender que nós, como seres espirituais, continuamos falando a mesma linguagem, esta linguagem sagrada, que é feita com arquétipos de imensa importância. Então, todas as vezes que a gente quer, por exemplo, se comunicar com Deus, com o nosso Criador, a gente precisa se lembrar de que não nos ligamos a Ele com as coisas materiais, e sim com as coisas espirituais. Então a oração, ela precisa vir lá de dentro, lá do nosso coração. E aí sim, esta linguagem, né, dentro do nosso coração, nós como seres espirituais, essa linguagem continua viva. E aí sim, a comunicação, ela acontece com Deus, com os mundos superiores, de uma forma muito mais efetiva. Espero que você tenha gostado. Fica aí como uma curiosidade, como um aprendizado para todos nós. E me conta nos comentários aí se você já conhecia essa história, já tinha um entendimento sobre essa Torre de Babel, sobre o porquê dessa mistura das línguas, dessa separação das línguas. Me conta se vocês gostaram e peço também que curta o vídeo se vocês gostaram, que encaminhe para as pessoas também. Agradeço e até o próximo vídeo.